Olá, eu sou a professora Marise Ramos, e estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina de Trabalho, Educação, Desenvolvimento Profissional, que é ministrada juntamente com a professora Ana Karina e o professor Guilherme Vargas. E hoje nós vamos discutir a unidade 1, que diz respeito aos conceitos de trabalho e os fundamentos da relação trabalho-educação. Nosso ponto de partida são algumas questões que vocês apresentaram, nos colocaram na página do AVA, né, do Ambiente Virtual de Aprendizagem, nos colocando as expectativas relativas ao tema da nossa disciplina. As questões que nós escolhemos lá no AVA foram apresentadas por estudantes do semestre passado, mas nós conseguimos supor que sejam de interesse também para vocês. Então, esse é o nosso ponto de partida. Então, o que nós podemos depreender do que vocês apresentaram? Algumas ideias, né? Então, vocês falaram que gostariam de discutir sobre o mercado de trabalho atual, as mudanças que teremos que estabelecer para nos adaptarmos à nova realidade, além do meio tecnológico que nos cerca. Aqui, a escrita está quase ou praticamente literal, tá? do que foi apresentado lá no AVA. Também, como o ambiente escolar molda o aluno para o mundo do trabalho, no que diz respeito ao controle do corpo e à repetição de atividades. Aí, nós colocamos aí, trata-se, na verdade, de uma questão relativa à adaptação psicofísica dos trabalhadores que a escola acaba por fazer, né? Este é um termo usado pelo filósofo Antônio Gramsci. Vocês também falaram das mudanças que estão ocorrendo quanto aos direitos dos trabalhadores, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, talvez a reforma administrativa vai afetar os profissionais públicos, mas certamente afetam todos os trabalhadores. Mais uma vez apareceu a ideia do direito dos trabalhadores, a construção desse direito. E aí talvez conhecer as primeiras concepções de trabalho na sociedade também seja bom, né? Seja bacana. Estudar como o conceito de trabalho mudou, se sempre foi como foi, ou se teve algum atributo diferente em outra época. Então, aqui vocês estão sinalizando já para questões históricas do conceito do trabalho, a forma como o trabalho foi se constituindo historicamente na sociedade. Mas nós vamos discutir também o que é o trabalho, né? Mais uma vez aparecem as mudanças trabalhistas, também falam sobre a pandemia, né, o impacto da pandemia no mercado de trabalho, a inserção da tecnologia no nosso cotidiano. E, finalmente, vocês esperam pesquisar, ou talvez até conhecer pesquisa, sobre a relação trabalho-educação quanto ao processo social, econômico e as mudanças no mercado de trabalho na atualidade, mais uma vez aqui apresentado. Essa aula não vai dar conta de tudo, mas nós vamos apresentar alguns conceitos, reflexões que podem lhes ajudar a começar a sistematizar uma análise crítica sobre essas questões e, com as aulas seguintes e todo o material disponível para vocês, vocês mesmos vão poder elaborar discussões a respeito desses temas, desses subtemas que vocês aqui apresentam, tá? E essa é a nossa expectativa. Muito bem. Então, pegamos essas ideias e nos propomos a discuti-las, né, a partir de conceitos correlatos. Então, vocês falam de mercado de trabalho. O que é mercado, o que é trabalho? Primeiro, vamos falar do mercado. Vamos começar falando do mercado e, no final desta aula, é o mercado que vai aparecer novamente, a gente entendendo um pouco sobre a mercadoria. Mas, primeiro, nós já conhecemos pelo nosso senso comum que mercado é um espaço onde se vende e se compram, se vendem e se compram mercadorias, certo? Bom, a gente pode falar, existe o mercado de frutas, é onde se compram e se vendem frutas. Existe o mercado de roupas, compram-se e vendem-se roupas. Então, existe o mercado de trabalho.
é um espaço onde se compra e se vende trabalho. Trabalho, exatamente? Bom, nós vamos ter que conversar sobre o que é trabalho, porque rigorosamente nós vamos ver é que esta relação de compra e venda diz respeito à compra e venda da força de trabalho, porque em sociedades mediadas pela propriedade privada dos meios de produção, e aí a particularidade do capitalismo é marcada por este aspecto, mas que não é exclusivo do capitalismo, outros modos de produção anteriores tinham o princípio da propriedade privada como estruturante, mas no caso do capitalismo, uma outra questão importante é o trabalho livre, diferente de outros modos de produção, como no feudalismo, que você tem o servo, né, o trabalhador servil, e na antiguidade, o escravismo antigo, por exemplo. O Brasil também vivenciou um regime, né, escravocrata. O capitalismo, propriamente, na sua forma acabada, né, ela se baseia, então, em dois princípios fundamentais: a propriedade privada dos meios de produção e o trabalho livre. A propriedade privada dos meios de produção promove a existência de classes sociais oponentes, aquela que detém os meios de produção, desde a terra como o primeiro meio de produção, até a maquinaria e a própria tecnologia, e esta, sendo a classe proprietária dos meios de produção, ela tem configurações específicas ao longo da história, dependendo deste contexto, propriamente do modo de produção. No capitalismo, nós reconhecemos que a classe proprietária dos meios de produção é a burguesia, não é? E a outra classe, que é formada a partir da propriedade privada dos meios de produção, é a classe que não detém esses meios, é a classe expropriada, não é? E, ao não deter os meios de produção, ela é detentora exclusivamente da sua força de trabalho. E é a sua força de trabalho que, no capitalismo, é negociada num, entre aspas, mercado, que parece que as pessoas entram em relação de igualdade, quem quer vender a força de trabalho, quem quer comprar a força de trabalho, mas não é uma relação de igualdade, certo? Porque o trabalhador é obrigado a vender a sua força de trabalho. A única forma de ele conseguir produzir a sua existência é vendendo a sua força de trabalho. Mas, justamente, o fato de ele ser um trabalhador livre é que confere a ideia, esta, entre aspas, impressão de que se trata de uma relação de total liberdade, uma relação equivalente, né, em que as partes, compradora e vendedora, entram em relação em comum acordo. Esse acordo ele até vai se configurar depois na forma do contrato de trabalho, e que vamos reconhecer, então, como trabalho assalariado, o emprego e até o instrumento da carteira de trabalho. Mas esses aspectos de, entre aspas, igualdade são aspectos formais, porque na realidade, ou melhor, os aspectos de liberdade, né? O aspecto da liberdade é um aspecto formal, porque rigorosamente o trabalhador ele não tem outra escolha senão vender sua força de trabalho e, na maioria das vezes, sob as condições impostas pelo empregador e pela sociedade em geral, né? E aí vemos também já a condição de desigualdade, porque enquanto ao trabalhador é restrita às possibilidades de escolha, o mesmo não acontece com o empregador, né? E aí o trabalhador e o empregador, em termos de classes sociais, nós estamos falando da classe proprietária dos meios de produção, no capitalismo a burguesia. E a classe expropriada, que por sua vez só detém a sua força de trabalho, que é a classe trabalhadora, né? Que é a classe que efetivamente produz a riqueza humana. Bom, nós já fizemos uma introdução sobre conceitos mais complexos que vamos encontrar
no decorrer da aula e que vocês já leram. Na verdade, nada do que eu estou falando aqui é novidade, porque está nos textos indicados para vocês. Mas eu estou me antecipando em alguns aspectos para começarmos a questionar, entender e questionar essa ideia do mercado de trabalho, e isto porque esta expressão veio das próprias contribuições de vocês. Então, eu dizia, no mercado de trabalho, onde se vende e se compra, entre aspas, trabalho, na verdade, não é o trabalho na sua completude, como conceito que nós vamos discutir, inerente à constituição do ser humano e das relações sociais. Mas é o trabalho reduzido na sua dimensão mais estrita, que converge, como vocês podem ter lido no texto Conceito sobre Trabalho, converge com uma delimitação, uma restrição de caráter físico, até mesmo o trabalho, força de trabalho. A força é um conceito da física. Então, a força como a energia capaz de mover alguma coisa, de realizar, né? Então, energia física, tanto que vocês vão encontrar, já estudaram isso, na disciplina de física, um símbolo W, que se chama trabalho, é um símbolo físico, correspondente à energia. Então, o trabalho, na sua dimensão mais plena de capacidade de criação e produção humana, em sociedades em que as relações são mediadas pela propriedade privada e pela mercadoria, ele se reduz à força de trabalho, a uma dimensão afeta a energia, quer dizer, o dispêndio de energia que o ser faz para realizar alguma coisa, né? Energia física predominantemente, tanto que a classe trabalhadora, ela tenha sido escrava, tenha sido servil, ela usou predominantemente a sua energia neuromuscular. E a classe operária, né, na sua forma originada no capitalismo e inclusive do trabalho industrial, também a sua energia neuromuscular é chamada de tal forma que é o operariado, aquele que opera, aquele que faz, né? É claro que a energia intelectual também é despendida, só que na lógica, em especial do capitalismo, o movimento, nós vamos ver isso com o conceito de trabalho simples, é tentar reduzir ao mínimo possível o uso intelectual da capacidade do trabalhador, né? Então, nós já estamos dizendo aqui, o mercado, né? Na verdade, nós poderíamos até responder aqui o que é mercado, né? É a esfera da sociedade de compra e venda de uma mercadoria, certo? Bom, o que é o trabalho é uma discussão que nós vamos fazer logo em seguida, né? Mas nós já podemos dizer que o trabalho é a capacidade e a ação humana de produzir a sua existência mediante a transformação da natureza. Certo? Vamos ter que passar essa setinha aqui para baixo, ver se eu faço. Tá, mas aí vamos de novo. Mas então, será que nós vendemos no mercado de trabalho essas nossas capacidades? Ora, de forma livre, essa capacidade e a própria ação, ela é de caráter ontocriativo, quero dizer, é inerente ao ser humano e implica implica o ser humano criar meios de satisfazer a sua necessidade, né? A capacidade e ação humanas ontocriativas de produzir a sua existência mediante a transformação da natureza. Como? Por um processo que
implica, né? Implica a existência objetivamente de necessidade. A necessidade existe. Estamos com fome, é uma necessidade. Estamos com frio, é uma necessidade. Estamos com saudade de alguém, é uma necessidade. Né? Estamos com uma dor, tem uma necessidade. Então, a cada condição desta, né, nós percebemos, nós precisamos de algo para satisfazer a necessidade ou resolver o problema que constitui aquela necessidade. Então, implica necessidade, implica reconhecimento consciente da necessidade. Isto nos difere de outras espécies, porque todas as espécies vivas têm necessidades, mas nem todas elas têm o reconhecimento consciente dessa necessidade. Mas somente a consciência também não nos completa como ser humano, porque não é suficiente ter a consciência e não agir para satisfazer as necessidades. Então, para além de ter a consciência da necessidade, ser capaz de projetar como satisfazê-la. Pré-idear. Isso vem de um conceito de um filósofo chamado George Lukács. Ou que tem a ver, ou sintetizado também com o conceito definido como teleologia, que está presente no texto que nós lemos. Né? E, finalmente, realizar, né? Realizar a obra, né? Fazer propriamente, né? Que satisfaz. Isso, então, nos coloca como a lógica do trabalho, tá? Que é composta por este movimento e que é exclusivamente do ser humano. Esses aspectos são exclusivos ao ser humano. Se nós acompanharmos, necessidades todos os seres humanos, todas as espécies vivas têm. Mas consciência dessas necessidades? Não. Mas a consciência, ter a necessidade de ter a consciência já define o ser humano? Não. Por quê? Porque ele não vai sobreviver somente com a consciência. A gente estaria no idealismo. Ele precisa o quê? Ser capaz de analisar aquela situação que se encontra e projetar um meio para satisfazê-la. Então, já tem aí essa capacidade que é específica do ser humano. E agir. Né? Que essa ação implica a síntese da capacidade do trabalho intelectual e do trabalho manual. Há uma frase de um filósofo chamado Anaxágoras que diz: o homem pensa porque tem mãos. E aí são questões bem interessantes para a gente pensar o que essa dimensão, digamos, filosófica, mas também antropológica, do ser humano. E social, porque essa ação ela é feita necessariamente em relação com os outros homens, com os outros seres, né? Em relação com outros seres humanos. Quando eu falar aqui em homens, eu vou falar no sentido genérico, tá? Então, o que define, isto define, né? O ser humano como um ser social, né? Ou aqui estamos nos aproximando da ontologia do ser social, como eu disse, como um filósofo húngaro. Bom, olha aqui como ficou complexa a definição de trabalho, né? Não tem nada a ver com somente a capacidade de fazer coisas, ou de ir ao mercado e obter um salário. Várias respostas que se poderia ter sobre o que é o trabalho. Nós estamos falando aqui, na verdade, de uma definição do ser humano. E esta definição que está adensada nesse conceito de ontologia. Qual é a essência do ser humano? O
que define o ser humano. É isso que nós queremos dizer com a ontologia do ser social, porque vamos responder o que define o ser humano, o que define a sua essência, o que o diferencia de outras espécies é o trabalho, é a capacidade humana de produzir a sua existência mediante a transformação da natureza. O ser humano não é um ser de adaptação, é um ser de transformação, né? Isto nos define, então, nessa perspectiva que nós estamos discutindo, que nós vamos, o que Engels e Mesaros, o Friedrich Engels e o Istvan Mesaros, que foram, inclusive, Mesaros, inclusive, é um seguidor de Lukács, definiram, então, como o trabalho como categoria de primeira ordem. Por quê? Porque ele implica, né, mediação entre o ser e a natureza. O ser e a natureza e os outros seres. Para produzir diretamente sua existência. O que quer dizer produzir diretamente sua existência? Quer dizer que ele tem a necessidade, ele completa aquele ciclo ali falado, né? Ele sente a necessidade, ele tem a necessidade, ele reconhece conscientemente, ele projeta e ele faz. Nós vamos ver que a intermediação da propriedade privada e a transformação do trabalho em mercadoria faz com que os seres humanos não trabalhem mais para a satisfação direta das suas necessidades, mas sim trabalham para satisfazer as necessidades de outrem, quais sejam seus empregadores, não é? E indiretamente a sociedade com aquilo que ele produz, mas a sua própria necessidade não é satisfeita no seu ato de trabalho. Ele vai receber por isso, vai receber um salário, vai receber algum pagamento por isso, o dinheiro, então a intermediação também do dinheiro, e com o dinheiro é que ele vai comprar, aí numa outra esfera mercadológica, aquilo que ele necessita. Então, a mercadoria, ela se transforma depois, ela se interpõe, né, à propriedade privada. A propriedade privada. A divisão do trabalho, que nós vamos ver, e a mercadoria se interpõem nesta relação, e aí como categorias de segunda ordem, e aí nós vamos ter alguns conceitos também que vai decorrer, né, conceitos explicando a realidade, que vai produzir o trabalho alienado. Bom, e por que meios que se processa este fenômeno, né, de produção do trabalho alienado? É a redução, né, trata-se de um processo pelo qual o trabalho, no seu sentido ontocriativo, se reduz à força de trabalho, como eu dizia. E então, em mercadoria. Certo? Muito bem. Então, nós agora podemos falar que o mercado de trabalho, na verdade, é uma esfera. Né? O mercado de trabalho vai ser a esfera da compra e venda. Nós podemos agora trazer para cá, né, é a esfera onde se compra e se vende, de compra e venda, de força de trabalho. Então, eu queria que vocês entendessem que quando nós falamos de trabalho, nós não estamos falando imediatamente da força de trabalho e nem da mercadoria força de trabalho. Mas quando nós falamos em emprego, sim.
E quando nós falamos de mercado de trabalho, nós estamos, na verdade, falando do mercado, no mercado da força de trabalho, ok? Bom, então, nós estamos discutindo, analisando o trabalho e as relações sociais mediadas pelo trabalho sobre os aspectos ontológico e histórico, tá? Que implicam, do ponto de vista da ontologia, o que nós estamos fazendo aqui. De alguma maneira, essa definição que nós viemos até aqui, a categoria, trabalho como categoria de primeira ordem, desculpem, nós já estamos falando, que na verdade estamos falando aqui trata-se do sentido ontológico, onde estou? Ontológico do trabalho, ok? Só que depois, então estamos aqui, trata-se do sentido ontológico do trabalho. Porém, sob a mediação da propriedade privada, divisão do trabalho e mercadoria, né, nós passamos a ter um trabalho alienado, forma histórica do trabalho do capitalismo. Então, aqui já a dimensão ontológica e histórica do trabalho. Na verdade, a ontologia do ser social, o trabalho como mediação ontológica que define o ser humano é histórica. Não existe uma essência do trabalho em si e uma historicidade que implica mudanças em si. As mudanças do trabalho, das formas e relações como os seres humanos produzem a sua existência, constitui a própria ontologia do ser social, do ser humano. Então, nós vamos ver daqui a pouco. Então, o ser humano é um ser histórico, né? Bom, é isso que nós estamos buscando trabalhar aqui com vocês. Então, já conseguimos definir o trabalho e o próprio ser humano como o ser humano como um ser histórico, social, e o trabalho como uma mediação fundamental ou de primeira ordem que define esta espécie, que o torna específica e diferente das demais espécies, que produzem a sua relação, a sua vida em relações sociais. Então, essa sociabilidade, características dela que nós vamos ver e nós apresentamos para vocês no AVA uma pergunta, ou algumas, mostrando que o trabalho é uma categoria contraditória ou dialética. Por quê? Porque ela tem essas duas dimensões, no sentido ontológico, ou no sentido ontocriativo. Trabalho é a possibilidade de superar o reino da necessidade em direção ao reino da liberdade, a possibilidade da criação, ainda que seja determinado por necessidade, mas à medida que as necessidades vão se satisfazendo, se amplia o reino, entre aspas, a esfera da liberdade. Mas, sob formas históricas específicas de relações sociais, o trabalho não é liberdade. Ele é necessidade acirrada, porque além de ser o meio pelo qual se satisfaz as necessidades, se o faz mediante os processos de expropriação, como eu disse, o trabalhador não é proprietário da sua força de trabalho, e ainda de exploração, quer dizer, ele precisa trabalhar sob a lógica do capital. E trabalhar sob a lógica do capital é ser explorado no sentido de que ele não recebe a contrapartida relativa ao valor efetivamente da sua força de trabalho. E é sob este não pagamento, parte do trabalho não pago, que se produz a mais-valia, o lucro do capitalista e a acumulação do capital. E esta, então, é a dimensão negativa do trabalho, daí que se trata de uma categoria contraditória, você tem negativo e positivo em unidade, né? E aí nós perguntamos quais as dimensões do trabalho que lhe conferem tal
característica contraditória. É sobre isso que eu estou falando, essa síntese ontohistórica, né, de necessidade, liberdade, de realização, criação e, ao mesmo tempo, dominação, exploração. E como ela se relaciona? Né? Ela se relaciona com a comunidade, inclusive buscando superar todo o movimento da espécie humana em sociedade. Claro que o trabalho e a alienação das suas condições é necessária para se manter o ser humano distante da compreensão do que processos o fazem explorado, mas a perspectiva de construir a sua emancipação humana, ela orienta a classe trabalhadora ao mesmo tempo que precisa até se subordinar às condições objetivas, né, das relações sociais de produção, mas também lutar contra essas mesmas condições, visando a emancipação. Bom, então, essa é uma primeira reflexão. Vamos somente sistematizar agora alguns desses pressupostos já constantes desta fala inicial. Voltando então, pressupostos ontológicos e históricos do trabalho. Isso que nós acabamos de dizer não é o pensamento, não caracteriza o pensamento filosófico de todo, ao longo da história da humanidade. Muito pelo contrário, trata-se, inclusive, de uma elaboração muito mais à frente, né, do século XVII, XVIII, e contra-hegemônica. Na verdade, não se trata de uma compreensão que nós diríamos que largamente tida, acolhida, elaborada e aceita pela sociedade. Tanto que nós vivemos hoje, inclusive, a hegemonia do liberalismo, né, econômico, do conservadorismo político, social, cultural, do negacionismo, da ciência, não é? Então, nós estamos falando de uma concepção, ou seja, do ser humano como um ser histórico-social e do trabalho como mediador de primeira ordem na produção da existência e que se realiza de forma contraditória e que no capitalismo se converte em mercadoria e trabalho explorado, esta é uma concepção que não é a mais comum, né? E tem razões históricas para isso. Nós vamos ver na filosofia e na política e na economia a hegemonia do pensamento liberal, né, que desde mesmo o século XVI, né, até hoje, perdura. Né? O neoliberalismo é uma recuperação ainda mais ardilosa, ainda mais violenta do atual do pensamento liberal. Então, para citar alguns dos filósofos, chamados dos liberais clássicos, ou filósofos do liberalismo clássico, como Thomas Hobbes, como John Locke, Hume, Adam Smith. Então, aquela ideia do homem é lobo do homem, né? Que o ser humano tem uma natureza destrutiva, e se ele deixar da sua própria liberdade, ele vai se destruir, vão se destruir mutuamente. É a origem da razão da existência do Estado. O Estado, então, como uma força, um ente ao qual as pessoas, né, delegam um poder para poder controlá-las. Então, tem uma visão negativa do humano, uma visão destrutiva do humano. Locke já tem uma visão positiva, mas entende que o Estado é necessário para evitar excessos e descontroles. Então, aquela ideia do Estado guardião, né, que existe para defender a propriedade privada e a ordem. Mesma linha, com algumas questões do pensamento de Hume, Adam Smith elabora esse pensamento dos filósofos liberais originais do ponto de vista econômico, defendendo a liberdade de mercado, né? O ser humano deixado a sua natureza, movido pelos seus interesses, eles tenderão a uma harmonia, né, uma sociedade harmônica, está aí a liberdade do mercado, a chamada mão invisível que guiaria as pessoas de acordo com os seus interesses e as suas possibilidades,
e o Estado simplesmente atuando para preservar esta liberdade, né? Rousseau, por sua vez, já vê o ser humano como uma positividade, né? Entende que a sociedade que o corrompe, mas tem uma lógica idealista, porque não vê nas relações materiais da produção da existência as determinações dessa condição desumana do ser, né? E, resumindo, esse slide particularmente foi elaborado pelo nosso colega Gaudêncio Frigoto, professor de vocês também, a quem eu faço um agradecimento ao final. Então, ele sintetiza, né, os credos, ou poderíamos dizer também as metafísicas, quer dizer, que não correspondem à realidade concreta, sua dinâmica, as determinações do real. Mas o credo psicológico entende que o ser humano é fruto de uma natureza dada, quer dizer, existe uma natureza humana dada, uma essência por si, né, ou per si. Um credo econômico, que então esse ser humano, cuja natureza seja uma natureza guiada pelos interesses e o homem produtivo, se tornaria, né? O homem guiado pela utilitário, com a liberdade de mercado, com a mão invisível, ele produziria então uma condição de satisfação própria aí da sociedade, e o credo político, o Estado neutro. Então, o Estado não teria uma posição de classe, mas sim seria neutro para mediar as oposições de classe. No caso, classe mesmo nem é uma categoria para esses filósofos, existe a sociedade atomizada e cada qual agindo conforme os seus interesses, as suas possibilidades e tendo isso muito mais por meio do Locke e Adam Smith, a perspectiva de um bem comum dado como pela soma dos interesses e das possibilidades do trabalho de cada um, sempre guiado pela naturalidade da propriedade privada, isto é, aquela propriedade que vem por uma determinação divina, desde os reis, os imperadores, né? Que por determinação divina foram os privilegiados de terem então a terra, porque são representantes de Deus terem a terra produtiva, né? A propriedade da terra, porque no planeta seriam representantes de Deus, passando pela lógica que depois que vai ser discutida, inclusive, por Hobbes, de que aquele que trabalha a terra aquele que faz a modificação na terra tem propriedade, o direito de propriedade sobre ela. Então, uma naturalidade da propriedade privada, pressuposto equivocado que serão Marx e Engels depois que vão denunciar, né, que vão perceber como os liberais partem de um pressuposto equivocado, qual seja a naturalidade da propriedade privada. Muito bem, mas o pensamento materialista histórico, ao qual eu me refiro, então, ao citar Marx e Engels, já vê de outra forma, e vê como? Sob aquele princípio do caráter ontohistórico do ser humano, um ser social, e da mediação fundamental que assim o constitui, assim possibilita ser, que é o trabalho. Então, nós tomamos aqui, também sob sugestão de Gaudêncio, uma citação de Leandro Conde, filósofo muito querido que nos deixou não faz muito tempo, diz assim: toda sociedade vive porque consome, e para consumir precisa, depende da produção, isto é, do trabalho. Toda sociedade vive porque cada geração nela cuida da formação da geração seguinte e lhe transmite algo da sua experiência, educa. Não há sociedade sem trabalho e sem educação. Então, aqui também nós já vemos a ligação da educação com o trabalho, a necessidade de produzir e de formar gerações seguintes para continuarem produzindo e, assim, viabilizarem a vida em sociedade. Essa compreensão, então, nos mostra que o ser humano não é uma espécie dada, como essência dada,
é um ser humano histórico, ele não nasce homem, não nasce humano, torna-se humano como ser histórico social. Este ser não existe sem as condições objetivas que ele próprio produz, né? E produz como generalidade, quer dizer, são as várias gerações produzindo ao longo da história, né? E só era uma criatura social sob tais condições. E aqui nós temos um pouco uma síntese do que eu falei com vocês, que está no livro, né? Que o trabalho tem como resultado e como finalidade a transformação do objeto, do meio, da situação submetida a este trabalho. É o processo de satisfação de necessidades humanas, é a condição necessária para a vida humana se reproduzir. É processo de transformação, que primeiramente é da própria natureza, que por sua vez vai se tornando humanizada, é uma transformação do próprio ser humano, é uma relação também bionívoca e dialética. E daí o sentido ontohistórico do trabalho, sobre o que também já falei com vocês. É um intercâmbio entre ser humano, desculpem, é ser humano e natureza, é direito e dever, né? Precisa direito porque precisamos produzir a nossa própria existência, singularmente, mas é dever porque produzimos a existência dos outros seres humanos da sociedade. Portanto, não é correto que nos equiparemos a mamíferos de luxo, né? Uma expressão de Antônio Gramsci também, falando das crianças da burguesia que vivem, e é esta própria classe, seus filhos, que vivem do trabalho alheio e não do seu próprio trabalho. Há uma diferença entre a burguesia como uma classe produtiva, em certa medida, porque elabora, pela relação com a própria ciência e a maquinaria, a revolução industrial, os meios de produzir, diferentemente de classes anteriores, como a aristocracia, mas a produtividade da burguesia se faz em razão, do trabalho alheio, não do seu próprio. Em razão das suas necessidades e não das necessidades sociais. E o princípio educativo ou formativo do trabalho, que nós vamos discutir também, que corresponde ao fato de que o ser humano se forma, se constitui como ser, e em cada tempo histórico, sob as respectivas especificidades, conforme divide, organiza, se apropria do seu trabalho. Então, o trabalho ele é educativo, é formativo, porque o ser humano se forma nestas relações. E aqui busquei também, desculpem, na colagem veio aqui um item, um trecho do nosso texto, que o ser humano transforma a natureza que trabalha, e ele próprio, né? E que é uma capacidade exclusiva do ser humano, por isso é uma categoria ontológica. A relação, aqui um pouco para a gente ver, né? Natureza, que não é só natureza, mesmo a natureza é constituída por diversas espécies, dentre elas o ser humano, então o ser humano ele é natureza, e a natureza vai se constituindo em natureza também humanizada. E o ser humano não é dado, quer dizer, essa própria transformação antropológica, ela é uma transformação histórica e é uma transformação do ser em todas as suas capacidades e na sua sociabilidade. Nós recomendamos o filme Guerra do Fogo, que mostra um pouco essa mudança, essa transformação do ser humano a partir da transformação da natureza e dele com a natureza. Bom, aqui mais um pouco o que é essa síntese, né? Como é que é essa transformação? Na produção, na reprodução da vida social, o ser humano cria a si próprio como ser histórico, mediante os bens materiais que produz, o mundo sensível, que é o fundamento do trabalho, as relações sociais, as instituições e o complexo das condições sociais. Quer dizer, tudo que nos envolve são criações a partir do trabalho. E também as concepções, as emoções, enfim, a dimensão simbólica ou espiritual, entre aspas, da vida humana, né? Que são produtos sociais
do ser que trabalha e que existem em razão deste próprio ser. São produções humanas construídas na sociabilidade histórica, né? Que é a unidade da objetividade e da subjetividade. A realidade em si e como realidade transformada para o ser humano e que transforma a si próprio. Agora, o trabalho vai adquirindo formas históricas, formas próprias. Nós podemos encontrar, né, essas definições ou essas expressões se visitarmos a história. Desde o trabalho que era o extrativismo, colher o que a natureza produz, né? Passando por processos de mercantilismo, né, em sociedades que trocavam, que vendiam o excedente e instituíram já processos de dominação pelas apropriações, né, das terras, pelas invasões, enfim, todas questões históricas que nós conhecemos. A escravidão, inclusive a escravidão promovida pela dominação, né, pelas guerras, aqueles povos que venciam as guerras escravizavam os perdedores, né, ou invasões que se faziam exatamente visando a produzir escravos, escravidão. O labor da burguesia, que nós falávamos ser produzido, o caráter produtivo da burguesia, essa capacidade de transformar, aliás, subjugando trabalhadores para que transformem, produzam riqueza, né? O labor, então, como processo de trabalhar manualmente. Poderíamos pensar também a dimensão da praxis, trabalhar manualmente, intelectualmente, que estaria, assim, na antiguidade, corresponderia ao trabalho dos artistas e dos artesãos, né? A poiesis como a utopia, o horizonte de uma sociedade sem classe, que, portanto, a síntese entre trabalho manual e intelectual é também síntese ou superação o quanto possível do reino da necessidade em nome da liberdade, portanto, a perspectiva de criação, da formação de cidadãos sujeitos emancipados, né, numa sociedade sem classe. A poiesis como a fruição, como a criação. Daí até Marx fala que nós somos guiados pela profissão, pela existência de profissões, mas que haveria um dia em que não haveria pescadores, mas sim seres que pescam, pessoas que pescam. Não haveria poetas, mas sim pessoas que fazem poesia. Nós diríamos assim, não existiria professores, mas sim pessoas que educam, que ensinam. Ou seja, o caráter formal do trabalho que está da profissão que está vinculada à divisão do trabalho, ele seria superado, porque nós, inclusive, poderíamos ter o tempo de liberdade implicaria o tempo de possibilidade de desenvolvimento das múltiplas e plenas capacidades humanas. E nós reconhecemos, então, as formas históricas do trabalho, como eu já antecipei, né? Na antiguidade, o trabalho escravo, na Idade Média, o trabalho servil, no capitalismo, o trabalho assalariado, na forma de emprego, quando se põe regulado de alguma forma, mas com essas características, ainda que a sociedade brasileira seja uma sociedade capitalista, portanto, do trabalho livre, mas há um estigma escravocrata, e por vezes até mesmo práticas escravocratas na sociedade brasileira, que fundamentam e sustentam um elevado preconceito contra o trabalho manual e técnico, né? Vivemos, a partir da década de 70 no mundo, a chamada crise da sociedade salarial e do emprego, que se acirra no Brasil em especial na década de 90, e o liberalismo tem a ver com isso, são questões que mais o Guilherme vai trabalhar com vocês na outra aula. Nós vamos encontrar formas de legais e ilícitas do trabalho, o próprio trabalho escravo também o é, né? Em contrapartida com a economia solidária, cooperativismo, tentativas de trabalho associado, buscando então superar a lógica da subordinação do trabalho ao capital. Mas vamos ver então, como aliás já comentamos, né? A síntese das esferas da necessidade e da liberdade. E a perspectiva de emancipação humana é reduzir a primeira
e ampliar, dilatar a segunda, né? Então, o trabalho como uma categoria antediluviana é que ele existe desde que o ser humano se faz como tal e no seu processo de transformação. Desta forma, não se pode falar em fim do trabalho, caso contrário, seria o próprio fim do ser humano. É preciso pensar em superar a lógica do trabalho subordinado ao capital, e de tal maneira que não se pode, né, prescindir completamente da esfera da necessidade do mundo humano, mas é possível estreitá-la para alargar a liberdade, como eu disse. São dimensões utópicas, mas só podemos pensar na possibilidade de superá-la como utopia em direção à realidade se nós compreendemos essas contradições. E aí o trabalho assalariado é uma forma histórica do trabalho no capitalismo e tem a ver com o emprego e o desemprego. Vocês trouxeram aqui, eu estou recortando sobre o direito dos trabalhadores, eu dei ênfase a esse aspecto apresentado lá naquelas questões. Por que se fala em direitos dos trabalhadores? Porque existe o não direito, é uma disputa, né? Então, nós discutimos quem são os trabalhadores, em que momentos históricos, o que permanece, o que muda na configuração desses sujeitos. Por que se tornou necessário estabelecerem-se direitos para desses sujeitos? Qual a diferença entre trabalho e profissão? Não vamos nem dar muito conta disso na aula, mas sempre incentivando-os a fazermos o debate quando nos encontrarmos na terça-feira, na turma da noite, na sexta-feira, na turma da manhã. Lembram que eu falei que o trabalho no capitalismo vai se reduzindo à força de trabalho, por sua vez, podendo ser mercantilizada? É isso. Né? A mercadoria força de trabalho que advém do processo histórico de constituição das classes fundamentais no sistema capitalista. O capital é uma relação social, é uma relação que se constitui pela subordinação do trabalho, né? E expropriação de uma classe e exploração dessa mesma classe, que vai produzindo, conforme avança a divisão social e técnica do trabalho, a subordinação real do trabalhador ou do trabalho ao capital. Começando pela a subordinação formal, ela se dá pelo fato de o trabalhador não ser proprietário dos meios de produção e sim exclusivamente da sua força de trabalho. Mas a substituição real, ela se dá quando a possibilidade de existência do trabalhador depende da mercadoria e da forma mais acabada e universal dessa mercadoria, que é o dinheiro. Né? O desemprego, então, existir pessoas desempregadas que não podem vender a sua força de trabalho, é estrutural ao capitalismo, aquilo que vocês conhecem certamente como a existência do exército industrial de reserva, que vai mudando também a sua forma de ser, à medida que se mudam também as relações de trabalho, não as relações sociais de produção, essas continuam baseadas na propriedade privada, dos meios de produção por uma classe, na expropriação e exploração da outra, mas há mudanças, né? Hoje, quando a uberização do trabalho que nós falamos, o trabalho por aplicativo, o trabalho precário, o trabalho informal, todos os tipos de trabalho que não equivalem à forma clássica do emprego, que implica uma relação contratual, assalariada, inclusive com o tempo protegida pelo Estado na forma que nós levantamos aqui como direitos. O que tem caracterizado essas formas mais recentes do trabalho, que se dá inclusive por processos, entre aspas, de autoexploração, o que tem caracterizado, então, é cada vez mais a perda de direitos, a não existência de direitos que faz essa relação de venda e compra da força de trabalho menos expoliadora daquele ser que trabalha, né? Mas o que nós vemos hoje é o contrário, essa lógica relativamente protegida das relações contratuais do trabalho consubstanciada no emprego tem se perdido, né? A crise do emprego, o desemprego estrutural, como estrutural porque
desemprego é inerente ao capitalismo, estrutural porque são desaparecimentos de postos de trabalho que não vêm mais, né? E estrutural que reafirma a lógica do capital, este desemprego estrutural está produzindo formas variadas de trabalho, as quais têm sido denominadas também de maneiras bastante diversas, e eu enunciei alguma delas, né? A uberização, a pejotização, a precarização, ou a informalidade, assim por diante, e que estão vinculadas a todas elas trazem fortes elementos, características da degradação do trabalho. Bom, nós precisamos entender, então, que isto é produto de uma lógica, de uma forma de dividir o trabalho. Mediante uma relação que se estabelece entre o trabalho designado como concreto e aquele designado como abstrato. O trabalho concreto é o trabalho realizado propriamente, mediante o qual se produzem valores de uso, quer dizer, se produz aquilo que é necessário para satisfazer a necessidade de quem trabalha. O trabalho abstrato, ele é produtor de valores de troca. Trata-se do trabalho cujo produto não tem como satisfazer diretamente a necessidade daquele que o fez. Eu costumo dar um exemplo de uma fábrica de sapato, se for, né? Pode ser uma fábrica de qualquer coisa, mas vamos pensar no sapato. Né? Pensa no artesão sapateiro. Ele produz o sapato e pode sair andando com este sapato. Então, trata-se de um trabalho concreto. Ele produziu um valor de uso, né, para ele próprio, capaz de satisfazer uma necessidade própria do trabalhador diretamente. Pode ser vendido? Sim, pode. Aquele sapato pode ser vendido, pode ser trocado. Já se tem aí uma relação mercantil. Mas ele só vai vender aquele sapato depois que ele tiver feito para ele. Ele vai ficar descalço para vender o sapato? Bom, vamos falar da relação de pobreza que você tem que vender a roupa para poder ter comida. Mas sob condições, né, de que estar calçado ou protegido com o pé abrigado em razão do frio ou em razão dos hábitos culturais é uma necessidade, então eu tenho um sapato para mim. Se eu tenho outro, posso até vender. Bom, o processo de acumulação vem a partir disso e vocês vão fazer uma relação. Quer dizer, o dono de uma fábrica de sapato que produz 1.000 sapatos por dia não precisa de 1.000 sapatos por dia. Ele precisa de um, né? Ou de 2, para um dia à noite, ou para a semana, para o final de semana. Mas quando ele produz 100, 1.000, né? Ele está produzindo um excedente. E esse excedente ele vai vender. Agora, exatamente isso, ele só consegue produzir um excedente porque quem está produzindo aquele sapato, que são os operários na fábrica de sapato, não ficam com o sapato para ele. Porque senão você tem 1.000 trabalhadores produzindo 1.000 sapatos, cada qual poderia ficar com um sapato para ele. Ele precisa, para que o produto se transforme em mercadoria, ele precisa se desprender de quem está produzindo-o diretamente. Tá? E aí, como é que faz esse desprendimento? Mediante o trabalho abstrato, qual seja, divide-se o trabalho em tarefas simples e divide-se o próprio produto para que o trabalhador que produziu uma parte daquele produto não possa utilizar naquilo que ele produziu. Voltando ao exemplo, se eu sou uma trabalhadora da fábrica de sapato e eu sou responsável por cortar o couro, que vai ser a sola do sapato, eu não tenho como sair andando com a sola do sapato. Ela não me serve de nada. Eu produzi, eu trabalhei, mas eu só despendi energia. Eu não satisfiz a minha necessidade. Lembram daquele início que nós falávamos? Então, o trabalho, o produto que eu fiz, perdeu, não tem nenhuma marca da minha necessidade, não tem nenhuma marca da minha habilidade como sujeito singular ou como trabalhador propriamente produtivo. Ele tem, sim, um trabalho morto, agregado ali, que só vai se realizar como na soma dos outros trabalhos
relativo aos respectivos postos. Então, um outro trabalhador fez o salto, o outro colou o salto na sola, o outro costurou a sola ao acabamento, o outro fez o cadastro, o outro colocou o ilhóis, se for um calçado de cadastro, enfim, a criatividade, como vocês quiserem desenhar. Nenhum produto do trabalhador isolado, do trabalhador parcializado, é útil para ele mesmo. A sua utilidade só vai se constituir ao final pela soma dos trabalhos parcelares. O trabalho guiado por esta divisão, né, na produção do valor necessário ao uso, que vai se tornar valor de troca, vai se tornar mercadoria, é este tipo de trabalho que é o trabalho abstrato. O trabalho abstrato é a soma dos trabalhos parcelares. E o produto dele, advindo, não tem utilidade direta para o trabalhador. E isto é necessário a fim de que se possa transformar o produto do trabalho, da soma dos trabalhos, em mercadoria, para que esse produto possa se desprender de quem trabalha. Tá bem? Então, é isso que nós estamos falando, um trabalho concreto, que é o trabalho concreto, que é propriamente a realização do trabalho, a produção do valor de uso que pode satisfazer a quem trabalha, em contraposição ao trabalho abstrato, que é a soma dos trabalhos parcelares dos trabalhadores, cujo produto não pode satisfazer as necessidades diretas desse trabalhador, e o seu valor, né, que terá um uso social, porque assim precisa ser para que possa ver quem queira comprar, e com seu valor de troca, que o define como mercadoria, a partir de então, advém da soma dos trabalhos parcelares, tá bem? E isto é um fenômeno vinculado à divisão do trabalho, a divisão parcelar do trabalho, a divisão social, que já se dá pela separação dos proprietários entre proprietários e não proprietários dos meios de produção, a divisão social no sentido, então, das classes, a divisão entre trabalho manual e intelectual, e compreendendo que não que o trabalhador não pense quando trabalha, mas é que ele não é o responsável pela elaboração, pela projeção, pelo controle do seu próprio trabalho, então, das razões pelas quais trabalha, do processo de trabalho e menos ainda do conhecimento que subjaz aquele trabalho e do produto do trabalho. Daí nós temos as diversas formas as diversas mediações do trabalho alienado, tá bem? Então, isso que nós estamos um pouco definindo a partir do nosso texto, né? Como aqui, assim, este último, o trabalho abstrato, equivale a uma forma histórica do trabalho que aparece na moderna sociedade burguesa, quando a produção da existência humana se dá sob o modo de produção capitalista. Ele é voltado para a produção de mercadorias, valores de troca, e pressupõe um certo tipo de divisão social do trabalho. E aqui, por exemplo, uma divisão já social manifestada, são operários, técnica, numa linha, talvez, de produção, de elaboração, da organização, né, desse trabalho sobre o que eles precisam fazer. Então, o que nós mostramos aqui, eu acho que já é a síntese também. A divisão, eu falei divisão técnica ou divisão manufatureira do trabalho, advém, né, equivale a um amadurecimento, melhor dizendo, equivale a um amadurecimento da divisão social até um certo grau de desenvolvimento das forças produtivas, né? Se baseia na diferenciação dos instrumentos de trabalho, dos ofícios que produzem esses instrumentos. Então, você tem numa indústria, por exemplo, um torneiro mecânico, um fresador, um soldador. Se você for para um banco, você tem o caixa, que nem tem, né, quase não tem mais, você tem um supervisor, você tem um gerente e assim por diante. E aí os postos, instrumentos e finalidades, né, dos ofícios. O que caracteriza essencialmente a divisão manufatureira ou técnica do trabalho é que o trabalhador parcial não produz a mercadoria, mas somente parte dela, que em si mesma não tem valor ou utilidade,
Por isso, o trabalhador não pode dizer: isto é o meu produto, eu quero para mim. Então, somente o produto comum dos trabalhadores parciais é que se transforma em mercadoria, como eu disse. Né? Então, ela pressupõe a concentração dos meios de produção na mão do capitalista, a divisão do trabalho, o fracionamento dos meios de produção entre produtores, mercadorias e em ramos de produção também. Né? A gente não vai entrar muito nisso, mas essa divisão ela também tem a divisão em ramos da produção. Então, quem produz o couro, quem produz a tinta e assim por diante. E o emprego? Bom, aqui a nossa velha, querida, surrada e em extinção, né? Carteira de trabalho. Agora, ainda aqui em azul, mas que tem sido a verde e amarela. A carteira de trabalho verde e amarela é a carteira da desregulação, é a carteira da precarização, né? É a ideologia nos enganando fortemente. Então, como algo tão importante para a sociedade, né? Que é a forma específica do trabalho no capitalismo. Como aqui nós estamos dizendo, assume a forma, o trabalho no capitalismo assume a forma de trabalho assalariado, que quer dizer que a força de trabalho tornou-se mercadoria, nós já falamos sobre isso, e é a única que pertence originalmente ao trabalhador, que ele pode vender. Agora, é uma relação bizarra, né? Vamos dizer assim, porque a força de trabalho só é paga depois dela ter sido despendida. Se a gente pensar num aluguel, nós pagamos o aluguel primeiro, nós pagamos pelo direito de morar na casa de uma outra pessoa. Nós antecipamos ao senhorio, né, o proprietário da casa, o pagamento do aluguel. Nós antecipamos a loja, nós compramos a máquina de lavar, né, ou a televisão, nós pagamos, levamos para casa e depois ela pode funcionar ou não. Isso não funcionar, ela é trabalheira para a gente ter o dinheiro de volta. Né? Então, na maioria das mercadorias, nós primeiro pagamos, depois usamos. O trabalho, a força de trabalho é a única que primeiro é despendida para depois ser paga. Olha, quando a gente arruma um emprego, né, tem que trabalhar um mês para receber o salário lá no final. Se não tiver uma economia, se não tiver alguém que ajude, que sustente até chegar ao final do mês, né? Isso é o que? É uma relação produzida. Isso constitui a relação entre capital e trabalho. E é assim que se estabelece a relação salarial. Né? E é o quanto o capitalista paga ao trabalhador pela sua força de trabalho. E esta relação, ela produz e é produzida mediante a simplificação do trabalho. Nós falamos do trabalhador, do artesão. Se o artesão produz todo o sapato, a roupa, o móvel, é um trabalho complexo. Mas se esse trabalho é dividido em trabalhos parcelares, né, cada um faz o pé, um corta madeira, o outro lixa, o outro aparafusa o pé, o outro faz o tampo, o outro pinta. Bom, a cada um ficou com uma parcela muito simples de trabalho. Isto é fundamental, trata-se então da redução da complexidade da produção, né? Em vários sentidos. Um deles é porque você torna o tempo despendido, tempo de trabalho e a qualidade de trabalho despendida pelo trabalhador muito curto, muito pouco, muito simples. Como, sob uma outra lei, o valor de uma mercadoria equivale ao tempo socialmente necessário para produzi-lo, nós poderíamos dizer um trabalho complexo implica um tempo socialmente necessário para produzir, ou do que um trabalho simples. Ou ainda, um trabalhador que precise ter, cujo trabalho implica uma complexidade do seu domínio, das suas habilidades, do seu conhecimento, ele implicará um tempo de produção do valor da força de trabalho mais elevado. E isto faz com que o dispêndio do capitalista seja maior. Então, o objetivo do capital é tornar os trabalhos o mais simples possível, para que o tempo socialmente necessário para produzir aquela força de trabalho também se reduza, e com isso ele possa pagar muito pouco. Ao mesmo tempo,
proporcionando uma elevação muito significativa da produtividade. Ou seja, a soma de trabalho simples, então, de respectiva a cada trabalhador, cada posto de trabalho, proporcionando uma elevada produtividade contra um baixíssimo custo. E isso possibilita a extração da mais-valia. Então, é tarefa do capital, é o intuito do capital, transformar todo o trabalho complexo em trabalho simples. E essa transformação, por sua vez, que vai constituir o trabalho abstrato, como nós falávamos antes, né? E daí, então, no trabalho simples, do trabalhador não são exigidos mais conhecimentos do que aqueles estritamente necessários para realizar operações simples e para proporcionar uma adaptação psicofísica do trabalhador a aquela forma de dividir o trabalho. Nós podemos conversar muito sobre isso no nosso encontro. Por enquanto, não vou me antecipando a questões e reflexões, senão essa exposição fica muito longa. E vejam, o trabalho simples, então, ele é reduzido à indiferença de quem o realiza. Você não, precisa escolaridade? Muitas vezes a escolaridade ela é demandada como critério de seleção, não como critério de qualificação. Não é que você precise do trabalhador escolarizado porque o seu trabalho tem uma qualificação X que corresponde à necessidade do ensino médio, à necessidade do ensino superior, a um doutorado ou pós-doutorado. A tendência é que os trabalhos se simplifiquem e, eventualmente, a demanda por maior escolaridade se dá porque você seleciona, você tem como um critério de exclusão, né? Então, a transformação do trabalho complexo em trabalho simples é um processo pelo qual o capital faz. Há uma vinculação com a educação, mas não totalmente direta. E sim, trabalho simples, ele exigiria menos escolaridade. Nós vamos ver, vocês leram isso no texto, Adam Smith, por exemplo, defendeu rudimentos, o direito a rudimentos da matemática, ou de contar, né? Não rudimentos para o trabalhador pudesse contar, se expressar muito mais para que ele fosse amestrado, né? Para manter para conter o caráter violento do trabalhador, porque a produção, a divisão do trabalho o animalizaria, né? Então, vamos ver de início, a força do trabalho não tem escola, a escola não é um dispositivo produzido para a classe trabalhadora, ela é uma construção da burguesia e para a burguesia. E mesmo antes na antiguidade, né, as academias eram para o clero, para aqueles que assessorariam a aristocracia, enfim. Porque a simplificação do trabalho não exigiria escolaridade. Depois, a divisão do trabalho vai se complexificando com a introdução da ciência e tecnologia, com a primeira revolução industrial. Então, uns requisitos mínimos, que, como o Saviani diz no texto que vocês também leram, vai se tornando requisito para a organização da sociedade da produção, que equivaliam, por exemplo, a uma possibilidade de universalização do chamado ensino primário, né? Depois ampliando-se para outros anos de escolaridade. Essa complexificação da produção foi exigindo que para algumas funções o trabalhador tivesse um mínimo de conhecimento sobre o fundamento técnico daquela produção. Então, a extensão ao nível médio, reconhecido como nível médio por nós hoje, mas associado a uma formação técnico-profissional, para vincular exclusiva ou predominantemente a dimensão técnica, e aí uma formação unilateral. Né? Mas, então, essa relação da escola com o trabalho, ela vai se tornando
historicamente, ela vai adquirindo novas mediações, mas sempre no movimento de que a qualificação do trabalhador não seja uma necessidade, menos ainda um entrave para o capital. Esta aula ela não vai nos possibilitar falar diretamente sobre um ponto dos nossos textos, que é sobre a contraposição entre a formação unilateral e a formação omnilateral, entre educação técnica e educação politécnica. Mas nós estamos dando os fundamentos para que nós possamos discutir esses aspectos na aula, e as nossas questões têm a ver com isso, ok? Eu trouxe aqui uma organização que o tempo também já está curto, nós podemos retomá-la no nosso encontro síncrono. Mostrando que a finalidade da simplificação do trabalho, transformar o trabalhador simples, o trabalho em trabalho simples, é um pressuposto para a obtenção da mais-valia, em especial mais-valia relativa, que implica, então, a subordinação real do trabalho ao capital. Por quê? Nós falamos aqui, vou ler esse foi um esquema que eu fiz, inclusive, dando a aula sobre o assunto na turma passada. Que o capital, já sabemos, se produz pela expropriação do trabalhador e pela sua exploração, com a redução da força de trabalho, a força de trabalho ou mercadoria. O lucro, que possibilita a acumulação do trabalhador, vem do trabalho não pago, na forma da mais-valia, absoluta e relativa. A mais-valia absoluta é o trabalho não pago extraído da extensão da jornada de trabalho. Exemplo, se a jornada de trabalho é composta por 10 horas, paga-se somente 8, paga-se somente 6. Esta diferença não paga é apropriada pelo empregador, pelo capitalista. Esta é a mais-valia absoluta. O trabalho não pago, um tempo de trabalho não pago, um tempo real, né? Quer dizer, desculpa, um tempo cronológico da jornada de trabalho não pago. Agora, a mais-valia relativa, ela vem da intensificação do trabalho. Para a mais-valia relativa, dois fenômenos acontecem. Um é a própria redução da jornada de trabalho, para que não se precise pagar por muito tempo. Então, se pagava 10 horas, se trabalhava 10 horas, se pagava 8, se você consegue reduzir a jornada de trabalho para 8, você pode pagar 6. Mas não é só uma redução, porque como é que você pode reduzir a jornada de trabalho e não perder em produtividade? Intensificando o trabalho, fazendo com que o trabalhador trabalhe mais durante menos tempo. Né? E isso foi possibilitado pela simplificação do trabalho e pela introdução da maquinaria, na medida em que a máquina dita o tempo de realização do trabalho. Então, a diferença, mais ou menos, entre a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. E é sobre a mais-valia relativa que se tem a subordinação real do trabalho ao capital. E essas questões vão se alterando com uma crise chamada crise do trabalho produtivo, que converge com a própria crise do trabalho assalariado. Então, aqui eu mostro um pouco como é que o trabalho produtivo, quer dizer, o trabalho que está na indústria, que produz mercadoria utilizável, né? Você tem o lucro. O capitalista investe um dinheiro, esse dinheiro possibilita a produção da mercadoria, e essa mercadoria produz um novo, entre aspas, dinheiro, que é maior do que o investido. Né? Mas, veja, a conquista de direitos pelo emprego, trabalho assalariado, regulado pelo contrato, ele diminui a margem de lucro do trabalhador, do capitalista. Inclusive, o Estado, pela lógica do direito, o Estado se apropria de parte da mais-valia do empregador. Né? Bom, e aí nós vamos ter aqui um contexto que o Guilherme vai discutir, que é o contexto do Fordismo, como forma de produzir, como lógica de produção, mas também de sociabilidade. Né? O Fordismo foi o período do círculo virtuoso da mercadoria, produzir, distribuir, colocar em circulação e consumir, que gera necessidade de mais consumo. Aí o trabalhador tem que ter tempo livre para consumir, tem que ter salário para comprar.
Com isso, vem também as conquistas do direito na forma do salário indireto, né, no período pós-guerra, a lógica do Fordismo, que o Guilherme vai discutir, que é o chamado o dia de 8 horas e 5 dólares, tem um certo aumento do salário do trabalhador por Ford, mas não para reduzir a mais-valia, mas sim para possibilitar a realização da mercadoria, então, pela compra e pelo consumo. E aí o Estado regula o mercado de trabalho por meio do emprego, com contrato, né? Fixa a jornada de trabalho, descanso, férias remuneradas, tem uma política social com educação, saúde, moradia, previdência, etc. O Estado também assume as grandes obras, ou seja, o Estado alivia o capital dos custos que ele teria com a reprodução da força de trabalho e também com processos mais complexos de distribuição e circulação da mercadoria. Mas isso foi se tornando efetiva o que Marx chamou que é a queda tendencial da taxa de lucro. E aí o capital busca se livrar do trabalho, fazendo uma associação com o capital produtivo, de maneira que, para além da produção de mercadoria diretamente, se possa produzir, para além da valorização da mercadoria, se possa valorizar o próprio dinheiro, que é o capital financeiro, né? Dinheiro que investe na produção, mais dinheiro que gera mais dinheiro. É toda uma lógica fictícia, mas que, enquanto ela está em movimento, ela possibilita ganhos enormes dos capitalistas sem necessariamente valer-se da força de trabalho. Uma contradição que leva a crises importantes e como a relação capital-trabalho é uma relação unitária e dialética, o capital tenta prescindir do trabalho, acabar com o trabalho, destruir o trabalho, mas isso pode vir a gerar sua própria destruição, porque o mercado financeiro ele não sustenta a acumulação permanentemente. E aí nós já temos o que nós vimos, por exemplo, a crise do subprime, produzida a partir dos Estados Unidos e que levou à falência, que levou ao problema das hipotecas e que deixou o mundo com cabelo em pé, foi uma crise desse tipo, né? E aí tudo que se fala muito na televisão, o mercado está nervoso, o mercado, a bolsa caiu, o dólar subiu, são reações às dificuldades, entraves deste ciclo aqui do dinheiro, na lógica do capital financeiro, se realizar, se consumar. Tá? Essa possibilidade ela veio muito do avanço tecnológico das chamadas segunda revolução industrial, melhor, vocês conheceram, nós discutimos de alguma maneira aqui, a primeira revolução industrial, a introdução da maquinaria, a segunda revolução industrial, a mudança da base energética, o científico-tecnológico da mecânica para a eletrônica, a chamada terceira revolução industrial, que é a passagem para a microeletrônica, os novos materiais, a tecnologia digital molecular. Já estamos na quarta revolução industrial, que assim se fala, a indústria 4.0, usando as tecnologias mais avançadas, mais de ponta, inclusive com nanotecnologia, com o teletrabalho e tantas questões que estão presentes no nosso cotidiano aqui, né? Bom, em contraposição, assim, é o que eu quero dizer, a lógica, a relação trabalho-educação sob a lógica do capital, ela vai dizer que a educação tem que preparar o trabalhador para este mercado de trabalho que nós estamos vendo aqui, e que é o mercado assolado contra os direitos trabalhistas, o trabalho precarizado, e com todos aqueles adjetivos que nós usamos, uberização, pejotização, etc. Mas a relação trabalho-educação, sob a lógica do trabalho, é uma relação que visa a emancipação do ser humano. Desenvolvê-lo, então, em todas as suas dimensões, corpóreas, intelectuais, afetivas, estéticas, éticas, de todos os sentidos. A formação que nós chamamos, então, de a perspectiva da formação omnilateral. Vou colocar aqui perspectiva da formação omnilateral. O que é omnilateral? É contrária à
unilateral. Tá? Para a gente pensar a educação formalmente, nós vamos entrar nisso, nós diríamos que nós fomos o trabalhador, ao trabalhador foi conferida a educação técnica, e nós visamos a educação politécnica, a educação que possibilita os trabalhadores terem acesso, se apropriarem dos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos, culturais da produção moderna, de todo o processo social que possibilita a existência humana. Né? Então, nós vamos falar sobre isso e podemos conversar mais na própria aula. Nós queremos ultrapassar a escola dual, que significa a escola do trabalho, a intelectual, trabalho intelectual para uns, intelectual ou prosseguimento de estudos para uma classe. Nós queremos, contra isso, nós queremos a escola unitária, que é a síntese, né, do trabalho intelectual e manual, né, que é prosseguimento. Desculpa, eu quero dizer, escola dual, trabalho intelectual, prosseguimento de estudos, em oposição, né, para uma classe, para a classe dominante dirigente, e a do trabalho manual e ingresso no mercado de trabalho para a classe trabalhadora ou dominada, né? Mas nós queremos nos opor a isso, nós queremos escola unitária, uma educação que faça a síntese entre trabalho manual e intelectual, certo? E que possibilite os sujeitos prosseguir estudos e produzir a sua existência de forma qualificada, certo? Qualificada, autônoma. Mesmo sob as relações de exploração, porque essas nós não vamos acabar somente pela ação educativa, mas podemos proporcionar consciência dessas relações, certo? A educação básica como mediação necessária, para a cidadania social e política, o ser humano sendo capaz de ler o mundo, isso que nós falamos, né? Entendê-lo, autônomo, a relação parte-totalidade. Esse benefício do vinho aqui é o meu colega Gaudêncio Frigoto que escreveu. Essa prancha tinha sido originalmente feita por ele. Formação técnica integrada, educação básica e nunca separada. Nós vamos discutir bastante sobre isso. Sobre o fundamento da ciência, do trabalho, da cultura, mediação para uma cidadania econômica, uma cidadania cultural, né? E o trabalho complexo, no sentido de que todo trabalhador tem o direito de se apropriar dos fundamentos do trabalho e do produto do seu trabalho. Emancipação da metafísica, seja ela religiosa, seja política, né? E que produz a emancipação humana. Bom, aqui estou finalizando, então, nós colocamos umas questões norteadoras no AVA para vocês. Então, pedimos, o que está em negrito é a nossa pergunta. Pedimos que vocês discutissem sobre as relações entre trabalho e educação na perspectiva do capital e do trabalhador. Eu já falei um pouquinho, e aqui já demos a dica. Na perspectiva do capital, ela visa o mercado e aumentar a exploração. Na perspectiva do trabalhador, visa a emancipação, superar a alienação, pela possibilidade de acesso ao conhecimento, né? E à cultura. Então, a contradição virtuosa que nós falamos lá no início, e que no texto 3 da nossa bibliografia vocês vão poder encontrar. Uma educação que tem o trabalho como princípio educativo, deve ser determinada pelas necessidades do mercado de trabalho. Aqui eu também já demos umas dicas, vocês leiam e aprofundem, tá? Trabalho como princípio educativo ou pedagógico são sinônimos? Não são. É preciso considerar que o trabalho como princípio educativo é antes
uma categoria filosófica, ontológica, aquilo que nós falamos que o ser humano se produz como ser humano e por meio das suas ações que possibilitam a sua existência. Mas ela deve orientar a escola para que se compreenda que todo conhecimento produzido pela sociedade é direito de todos, porque é produção da classe trabalhadora. E todos nós somos produtores de conhecimento. E só podemos produzir conhecimento se nos apropriamos do conhecimento já produzido pela humanidade até então. E o conhecimento é fruto do trabalho e é potencialmente produtor de novas condições de vida. Então, uma escola orientada pelo princípio educativo do trabalho, ela reconhece que a classe trabalhadora reconhece e se movimenta para que esta seja a lógica da sociedade. A classe trabalhadora é a classe que produz a riqueza da humanidade. E, portanto, ela produz do conhecimento e precisa ter o direito de se apropriar do conhecimento produzido. Agora, o trabalho como princípio pedagógico, trouxe aqui porque vocês vão encontrar isso em documentos da educação, já visa o trabalho como mediação didática, que pode ser muito profícuo, mas também tem sempre o risco de se levar a treinamentos. Como nós podemos falar do trabalho como princípio educativo diante da crise do emprego e da precarização do trabalho? É porque trata-se de um princípio que é ontológico, é inerente ao ser humano. Desenvolver sua capacidade de trabalho. Nós falamos lá no início, não podemos prescindir do trabalho. Agora, precisamos lutar contra a lógica do capital e a submissão do trabalho a ela. E, finalmente, a discussão das contradições entre trabalho assalariado, trabalho autônomo, do ponto de vista dos direitos sociais. Como é que a escola pode colaborar com essa discussão? E aí, a escola pode colaborar à medida que ajuda tanto o acesso dos trabalhadores ao conhecimento de todas as ordens, né, quanto a consciência por meio do nosso desenvolvimento intelectual, cultural, humano. Reconhecemos que não é natural que sejamos explorados por outra classe, certo? Nós terminamos assim e pedimos que vocês, além de discutir essas questões elas não foram colocadas para avaliação, elas foram colocadas como roteiro de estudo e que vocês possam trazer com os textos, o material disponível e esta aula para o nosso encontro síncrona, essas questões refletidas, outras novas questões, e possamos ter um debate bem interessante no nosso encontro. E vocês também levantaram, lá a partir da primeira prancha que eu coloquei aqui, a questão da tecnologia. E aí nós colocamos aqui, vamos pensar o que é tecnologia, qual a relação da tecnologia com o trabalho. Isso vai ter muito a ver com as chamadas revoluções industriais que eu disse, com as mudanças no mundo do trabalho e com os próprios processos de precarização do trabalho, contraditoriamente a uma potência que a tecnologia tem, que seria de liberar trabalho livre. Mas essas são questões para a próxima aula, para a unidade 2. Então, já fica aqui para vocês refletirem. E eu concluo esse momento agradecendo ao meu colega Gaudêncio Frigoto, ao nosso colega, que compartilhou comigo alguns dos seus slides, porque nós trocamos um pouco, ele trabalha com economia da educação, e essa área de trabalho e educação é nossa área de pesquisa, somos colegas de pesquisa e pós-graduação, também junto com a Ana Karina e Guilherme, e nós trocamos um pouquinho, algum material, e resolvemos, então, que fazer uma síntese. Então, queria agradecer e conferindo com a autoria, né? Me despeço agora, então, ficando feliz em poder encontrar com vocês na próxima, na terça-feira à noite, né? Às 18h30, e na sexta-feira, agora, dia 16, e na terça-feira, desculpe, na sexta-feira, dia 19, às 8h30. Tá bom? Bom, um grande abraço para vocês, aproveitem a aula, aproveitem todo o material, e até breve. Obrigada pela atenção. Um grande beijo.